Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Se não me conhece, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo por aqui. Sendo a sua primeira vez por aqui ou não, eu já peço para que você se inscreva no canal e clique também no sininho para receber as notificações assim que novos conteúdos forem publicados por aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mais recente polêmica, talvez a primeira tretinha teológica de 2024 que envolve o adventismo. Isso porque o pastor batista André Valadão realizou aí algumas considerações, algumas ponderações sobre o adventismo do sétimo dia que levantaram alguma indignação nos ambientes digitais. E eu queria, através disso, colocar alguns pontos e contribuir com uma percepção a respeito desse tema, que, é claro, incomodou bastante os adventistas e que envolveu também cristãos de outras denominações, outras tradições, também exercendo o seu direito à liberdade de expressão e fazendo as suas ponderações sobre esse tema. O pastor André Valadão é uma figura muito conhecida nas redes sociais, tornou-se uma voz relevante no cenário público brasileiro, embora viva há algum tempo nos Estados Unidos, onde pastoreia uma igreja da família, né, global da Igreja Batista da Lagoinha. E foi através dessa rede social que ele fez ali uma publicação afirmando ser o adventismo do sétimo dia uma seita. Bem, eu acredito que a gente precisa, de fato, levar algumas considerações, levar a sério essa afirmação e pensar um pouco acerca dela para que nós tenhamos uma resposta interessante a dar, mas mais do que isso, que a gente pense também em questões que estão no entorno da discussão do adventismo ser ou não uma seita, ou a percepção das igrejas protestantes em geral sobre o adventismo, que a gente consegue fazer a partir desse problema que está posto, né, através dessa polêmica mais recente. Eu acho que um problema para a gente destacar, que deveria ser assim um primeiro ponto, é que nos posts que o André Valadão vai fazer, a gente percebe uma falta de preocupação com pesquisa. Num dos stories que ele publicou, simplesmente são mencionados 2 livros, né, para referenciar e consubstanciar a sua opinião, que não existem. Os livros não existem. E é interessante que os títulos são mencionados, as páginas também, e as publicações não existem. Quando a gente dá um Google, e na verdade no meu caso não precisou haver Google porque eu conhecia esses 2 títulos inexistentes, e esse programa surge de uma página na internet que colocou esses títulos lá fazendo esse tipo de crítica. Isso mostra pra gente o seguinte: o André Valadão fez uma crítica a uma denominação histórica muito representativa no país sem conhecer as fontes que ele estava lidando. Esse não é um problema exclusivo do Valadão. Muitas vezes, quando vai se falar em adventismo, parece que tudo vale para combater a mentira. Então, a percepção que se tem do adventismo ser seita, não dever, portanto, ser reconhecido como uma denominação legítima no âmbito do protestantismo, faz com que as pessoas abram mão de algo que não deveriam, que é de uma pesquisa séria, e mais do que isso, elas perdem a mão na crítica que fazem porque utilizam-se de fontes mentirosas, isso de forma proposital. Então, as falas do André Valadão não podem ser levadas a sério, não é pela afirmação que ele faz acerca do adventismo, é porque elas mostram um nível inexistente de pesquisa e uma inclinação para a acusação que não está associada a uma
defesa da verdade de fato, mas tão somente de um ponto mal estabelecido e mal referenciado. Esse é um ponto fundamental. O André Valadão não pode ser levado a sério porque não pesquisou. E não pode ser levado a sério porque levantou uma acusação sem ter tido a responsabilidade de levantar as fontes de uma forma mais completa para fazer as afirmações que fez. Isso é muito grave, porque quando se fala em fake news nos ambientes digitais, as pessoas normalmente já ficam preocupadas com a tentativa e a possibilidade de censura. E realmente é uma razão para a gente ficar preocupado. Esse é um problema real. Mas pouco se fala sobre a responsabilidade das pessoas lidarem com verdade. E lidar com verdade é uma responsabilidade cristã por excelência. Lidar com a verdade é uma virtude intelectual que o cristão deve ter. Então qualquer tipo de crítica deve ser uma crítica honesta. Com o post do Valadão, ele não só fez uma afirmação errada, como ele desinformou os seus seguidores sobre o adventismo. Então é possível que ele tenha, de forma séria, críticas expressivas ao adventismo, sensíveis e corretas na sua perspectiva e na perspectiva do seu público. Mas ele não tem licença para mentir no exercício de manifestar essas posições. Um outro ponto que eu acho importante a gente avaliar é que a posição do adventismo como seita, ela tem sido discutida e avaliada no decorrer das últimas décadas. Na década de 1950, por exemplo, pastores batistas, presbiterianos escrutinaram bastante a teologia adventista, foram atendidos por uma comitiva de teólogos da Associação Geral e a maior parte deles compreendeu que o adventismo era uma denominação legítima. Ou seja, a gente que pesquisou mais profundamente o adventismo, que ao invés de referenciar livro que sequer existe para afirmar as suas posições, teólogos, inclusive batistas, fizeram pesquisas que apontaram para a legitimidade do adventismo dentro do bojo das igrejas protestantes, ainda que não tenham passado a concordar com o adventismo. Fruto dessas discussões é a publicação desse livro aqui, ó, Questões sobre Doutrina, que foi uma publicação criada para, basicamente, reunir as discussões teológicas que aconteceram naquela ocasião e que expuseram o adventismo e as suas posições teológicas de uma forma mais clara lá no contexto dos Estados Unidos da América. Esse livro demorou para chegar ao Brasil, ele foi publicado em 2011, salvo engano, pela Casa Publicadora Brasileira, mas já está disponível há mais de 10 anos. O fato dele existir nessa forma há mais de 10 anos significa que o André Valadão não leva a sério as críticas que faz, porque ele poderia ter esse livro à disposição. Enfim, para falar sobre adventismo, bem como sobre a história de qualquer outra denominação ou movimento, a gente precisa ter uma postura de honestidade intelectual, de compromisso com a verdade. O André Valadão, pelo menos nessa situação, não teve. Mentiu. Agora, ainda que o adventismo ele tenha publicações que deixam claro quais são as suas posições teológicas e, propositalmente, eu organizei aqui atrás de mim algumas das que eu mais valorizo, né, algumas das que eu mais aprecio, mais gosto. A verdade é que muitos adventistas sequer conhecem esses materiais aqui. Então, cobrar do André Valadão, para que ele compreenda melhor a história, que é o que muitos adventistas estão fazendo, é uma posição legítima, mas que deveria estar acompanhada também de uma posição dessas pessoas em conhecerem melhor as crenças e a história da sua denominação, de modo que estejam habilitadas a confrontar essas posições quando esse tipo de problema aparecer. Nós, como adventistas, precisamos conhecer melhor
as raízes da nossa denominação, porque, enfim, em momentos como esse, a gente pode apontar esses erros, que são erros crassos de críticos descompromissados, assim, relaxados e um tanto quanto incompetentes. Mas, até para lidar com essas críticas mais rasteiras, é importante dominar aquilo que a gente crê. Portanto, ter à disposição um livro como Nisto Cremos, com as crenças ali colocadas à base bíblica e um breve resumo de teologia sistemática, por assim dizer, é algo que você deveria ter em casa, sendo adventista. Se você tem um pouquinho mais de capacidade de leitura, uma fluência maior e uma necessidade maior de compreender a teologia de uma forma mais profunda, deveria ter o Tratado de Teologia, deveria ler isso de forma habitual. Então, passe a considerar a importância de conhecer melhor. Quer conhecer a história da sua igreja? Por que não ler o Portadores de Luz? Há adventistas, e isso é uma coisa importante que a gente precisa dizer, que, lamentavelmente, concentram em Ellen White e na leitura dos textos de Ellen White tudo aquilo que deveriam saber para compreender melhor a sua própria fé. E isso está equivocado. Primeiro, o adventismo não depende de Ellen White para sua formulação doutrinária. Nós acreditamos nas escrituras para isso, e por isso esses documentos, esses livros mais importantes deveriam ser lidos, para que as pessoas, inclusive adventistas, que agem de forma equivocada, passem a pensar na sua formulação teológica de forma estritamente bíblica. Esse é um problema real da nossa denominação, a gente não pode fugir disso. Agora, não é por falta de material e não é por falta de aviso, inclusive, da igreja sobre isso. A nossa fonte de autoridade doutrinária é a Bíblia. Agora, uma outra questão que me chama muita atenção, e essa eu considero muito, muito importante, é a posição do protestantismo majoritário brasileiro lidar com o adventismo como seita, assim, com uma convicção bastante expressiva, muito grande sobre isso. Quando a gente vai à história do protestantismo brasileiro, a gente percebe que o protestantismo ele tem poucos vínculos de unidade assim real. O tipo de crítica que se faz ao adventismo hoje era comum de acontecer nos ambientes teológicos da década de 20 e 30 aqui no Brasil. Se você ler jornais como o Batista Brasileiro, que não representa a posição do Valadão, que é de uma outra igreja batista, né, a parte da Convenção Batista Brasileira, você vai ver que os adventistas eram acusados, mas também os pentecostais. Ou seja, havia a percepção de que eram assim igrejas concorrentes, que estavam defendendo doutrinas diferentes. Eu me lembro de um texto do Jornal Batista, dessa época assim, mais remota, que chamava os assembleanos de perturbadores, e chegavam a dizer, né, que o jornal oficial da igreja até hoje, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, o Mensageiro da Paz, deveria ser, na verdade, chamado de Mensageiro da Perturbação. Então, esse conflito pela afirmação doutrinária da própria denominação, ele não acontece só com o adventismo. O que acontece é que em momentos como esse, essas denominações que não se abraçam, não se aproximam tanto, em momentos como esse, elas fingem um tipo de vínculo e unidade que na realidade não existe. Então, olha, tudo bem discordar do adventismo, tudo bem achar que ele aceita, mas não tentem emular uma unidade denominacional que vocês não têm. Batistas e presbiterianos divergem entre si muito, muito, muito. O boom do calvinismo no Brasil, que é bem recente, tirou muita gente das Assembleias de Deus. E as Assembleias de Deus começaram a reagir a isso, falando sobre a doutrina calvinista da predestinação e também contra a percepção de que os dons cessaram. Isso é só um exemplo assim básico de que as divergências teológicas acontecem, elas são grandes e muitas vezes, quando o assunto é adventismo, elas são assim ignoradas só
para criarem um tipo de ambiente comum para combater um inimigo que parece ser rechaçado por todos esses grupos, mas eles não são grupos unidos, são grupos distintos. E é importante a gente ter em vista essa perspectiva. Por quê? Quem é que vai definir o que é seita? Os católicos, muito claramente, definem a todos os protestantes como seita. Eles podem fazer isso muito claramente, a autoridade da igreja. Agora, o Valadão dizer que o adventismo é seita não deveria ter uma repercussão geral sobre esse assunto, porque no máximo ele pode falar dos membros da Igreja Batista da Lagoinha. Outro ponto sobre a contribuição teológica da Igreja Batista mais recentemente é a seguinte: algumas das maiores bizarrices que existem no universo protestante aqui no nosso país vieram do trabalho da igreja do André Valadão. Ideias de demônio territorial, essa aproximação muito próxima, muito grande, né, da direita cristã como sendo um baluarte da verdade, as brigas, não é, contra Satanás de uma forma bastante peculiar, cair no poder, unção do riso, todas essas práticas e crenças equivocadas são defendidas pela Igreja Batista da Lagoinha, de modo que não ser considerado legítimo pelos líderes dessa igreja é algo que não deveria deixar os adventistas chateados, como muitos ficaram. Que não é uma igreja assim tão séria para a gente levar em consideração. Há críticas ao adventismo mais importantes que essa. Franklin Ferreira faz críticas que merecem um pouco mais de atenção para serem respondidas. Hernandes, na verdade, Augustus Nicodemos, né, fez algumas críticas que, devido à sua envergadura teológica, merecem ser respondidas. André Valadão não está nesse grupo. A verdade, meu amigo, é que se você quiser entender de adventismo, não tem jeito, você vai ter que ler. Não faça como o André Valadão. Por quê? Você, como adventista, pode defender o adventismo, pode saber que essas coisas aí estão equivocadas, mas muitas vezes a forma de pesquisa é a mesma. Vai lá, dá um Google, copia uma resposta, requenta uma perspectiva antiga e está tudo certo. Não. Você não pode usar as mesmas ferramentas que mentirosos usam. Você tem que ler, você tem que estudar. Para isso, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Leia os livros. Tenha a revista Adventista, que você muitas vezes recebe de graça em casa, ou melhor, na sua igreja, como parte da sua assinatura. Assine a revista, receba em casa, dedique tempo para ler, para entender a sua igreja, para compreender, inclusive, os debates teológicos que acontecem dentro do adventismo. As questões sobre a natureza de Cristo, por exemplo, as diferentes perspectivas, né, pontuais sobre o santuário. Você precisa conhecer essas coisas para que você viva um adventismo coerente e você tenha repertório para defender a sua igreja. Para isso, tem que ler, não tem outra maneira. Então, de graça você tem os periódicos da CPB e com um preço bastante acessível, você tem os comentários bíblicos, você tem os livros de teologia publicados pela igreja, além, é claro, dos conteúdos da Unaspres, que eu recomendo com muito vigor. Mas para você começar hoje, agora, sem precisar gastar um dinheiro que talvez você não tenha, ou esperar o livro chegar na sua casa, eu vou recomendar um livro que eu tenho aqui na minha estante, mas que o próprio autor, Davi Caldas, meu amigo, o disponibiliza gratuitamente, que é o Adventismo e Reforma Protestante, um guia de estudo. Ele foi criado para apresentar o Adventismo para protestantes em geral e apresentar os protestantes em geral para os adventistas, mostrando as possibilidades de
conexão e o legado histórico que o protestantismo, em geral, deu para a Igreja Adventista em específico. Foi um livro publicado aí no esteio das comemorações dos 500 anos da Reforma. O conteúdo está disponível de graça no site do Reação Adventista. Eu tenho a minha cópia impressa, o que eu acho que já virou uma raridade, mas eu acredito que você também deveria ler esse material aqui. Ele vai lhe ajudar a lidar com algumas das críticas que o André Valadão irresponsavelmente faz e também vai te fazer compreender um pouquinho melhor do que é o Adventismo do sétimo dia de verdade. Pois bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É importante demais a gente ter respostas pontuais, equilibradas sobre temas polêmicos e quentes como esse, para que, sabe, o nosso debate seja mais qualificado. Por fim, eu diria para você o seguinte: sendo adventista, não se incomode tanto com a percepção das outras denominações sobre o adventismo. Por quê? Muitas vezes elas são criadas por equívocos que adventistas, e não o adventismo, têm a respeito delas mesmos. O adventismo muito frequentemente erra para com as teologias de outras igrejas. E isso aumenta a ruptura, a cisão, e dificulta que as pessoas conheçam o que nós entendemos como verdades bíblicas que devem ser pregadas e devem ser vividas. Mas se você é protestante, está assistindo a esse vídeo, eu diria que você tem a responsabilidade de ir além das vagas percepções sobre adventismo, conhecê-lo de fato através da sua literatura em especial. Não admire só a música adventista. A teologia adventista também é séria. Tem dezenas de bons teólogos contemporâneos, vários deles brasileiros, que podem abençoar a sua vida espiritual, tornando-se você adventista ou não. Ok? Se você gostou desse vídeo, curta, deixe o seu comentário, porque é importante para mim saber a sua opinião, e se inscreva no canal para receber novas notificações de vídeos como esse. Um forte abraço para você. Deus o conduza nesse ano de 2024 com poder, revelando a você todos os dias a sua glória, o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia. Forte abraço. Até a próxima.